A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Lopes e nós vamos dar sequência aos nossos estudos, hoje falando sobre profetas. Em Amós capítulo 3, versículo 7, diz: certamente o Senhor vosso Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo, os profetas. Então o Senhor, ele sempre trabalha com o profeta, não adianta, ele não fará coisa nenhuma a não ser através do profeta. E um profeta, ele vem com um objetivo, ele é enviado por Deus com um objetivo, ele é a palavra de Deus, certo? Ele vem e traz o povo de volta para a palavra. Dom de profecia, a igreja tem esse dom de profecia, e quero que você não confunda o dom de profecia com o ministério profético. O dom de profecia, dom é dado sem arrependimento, de acordo com Romanos capítulo 11, 29. Ou seja, porque os dons e a vocação, ou seja, o chamado de Deus, são sem arrependimento. E se é sem arrependimento, há pessoas, pastor, que recebem um dom de profecia sem ser um cristão e salvo. Por isso que você observa que a palavra de Deus diz que muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio, curei os enfermos, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele diz: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque essas pessoas, elas tinham dons, e dom não significa que a pessoa é salva. Você pode ter dom de língua, pode ter dom disso, daquilo e tudo mais, mas se você não tiver, meu irmão, o Espírito Santo de ter nascido de novo, esse dom não vai ser muito de benefício para você, porque Paulo diz: ainda que eu falasse, a língua dos e não tivesse o amor, nada valeria. Ou seja, o novo nascimento não tivesse o Espírito Santo. Então não confunda, cuidado para você não ser enganado com dons. E aí, como está cheio, o diabo está aí alastrando as igrejas aí com esses dons, e as pessoas achando que estão dentro da vontade perfeita de Deus, estão tudo dentro da vontade permissiva. Mas vamos voltar aqui. Quando é que Deus manda um profeta? Quando é que ele mandou Isaías, Jeremias, Elias? É quando os grupos eclesiásticos, que são os mestres, os doutores, os pastores, eles estão todos enredados, e todos eles envolvidos com doutrinas e dogmas extra-escriturísticos. Deus manda um profeta para fazer o povo voltar de novo para a palavra, não é? Então você pode ver que os dons, quando cai um dom de profecia, Paulo nos ensinou que a gente deve 3 ou mais se reunir para julgar aquela profecia. Mas um profeta, ele não pode ser julgado, porque ele é a própria palavra de Deus. E um profeta, ele nasce profeta. Jeremias, capítulo 1, diz que assim, olha a palavra: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Você está vendo aqui? Então, o Jeremias, Deus, antes de ele existir, antes de nascer Jeremias, Deus já tinha ordenado ele para ser profetas para as nações, Aí você diz: mas pastor, esses são profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento haverá profetas? Eu lhe digo com toda a convicção e certeza pelas Escrituras que há sim profeta, porque as Escrituras falam assim. Primeiro, em Atos capítulo 2, capítulo 21, aliás, certo? 10, olha o que está escrito: e demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então veja, um profeta no Novo Testamento. Aqui o Espírito Santo já tinha caído, aqui o Senhor Jesus Cristo já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, enviado o seu Espírito, e agora aparece aqui, entra em cena esse profeta profetizando também sobre um profeta que era Paulo, porque Paulo foi também profeta, o profeta da era de Éfeso. E aí você pode perceber que no Novo Testamento
também haverá profetas. Essa decisão de Deus trabalhar apenas com o homem foi lá do Antigo Testamento, quando o povo quis falar com Deus e Deus mandou o povo se separar, né? Isso está lá em Êxodo 19, dos 5 a 6, e mandou o povo se preparar, né? Porque dentro de 3 dias o Senhor ia se apresentar, e aí o povo se separou, se santificou, se limpou e ficou de longe. Deus marcou limite e o povo ficou vendo, observando. Moisés sobe o monte e ali o povo vê naquele momento ali, certo? O monte fumegando, e tinha buzina, relâmpago, trovões, e o povo temeu com a voz de Deus. Aí quando o Moisés se apresenta ao povo, o povo diz: não, Moisés, tu fala com a gente e tu fala com Deus. E Deus aprovou a decisão daquele povo. E a partir daquele momento, Deus agora separa um profeta, fala ao profeta, e o profeta fala ao povo. Então, só para você ver como Deus ele nunca muda. E a partir desse momento, Deus sempre agora separa um profeta, de uma geração, e fala para tirar e fazer o povo voltar novamente. E o próprio Moisés, falando a respeito de Jesus, ele diz: e Deus levantará um profeta semelhante a mim. Isso em Deuteronômio capítulo 18, do 15 a 22. Aí ele diz: e aquele que não der ouvido a esse profeta será extirpado do meio de Israel. Ou seja, quem não der ouvido, não é, a voz de Jesus Cristo, né, ali que seria o profeta, o Deus profeta, que se faria carne e que não desse ouvido, né, então ele seria extirpado. Então você vê aqui Pedro, em capítulo 3, quando ele faz a sua dissertação ali no capítulo 3 de Atos, ele diz, e falando sobre o que Moisés diz, que o qual convém, olha, Atos capítulo 3, 21, o qual convém que os céus contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés, olha Pedro falando aqui em Atos capítulo 3, versículo 22, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará entre vós, os irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis, e tudo quanto vos disser, né, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Então você vê, ele aqui, Pedro falando que o povo não tinha recebido Jesus como profeta dos profetas, ou seja, ele estava no ministério do Filho do Homem. Ali era Deus no ministério do Filho do Homem, como profeta. E Deus falando aqui, né, através de Pedro para o povo, né? E aí você pode ver que Jesus Cristo, quando ele estava no ministério do Filho do Homem, aqui na terra, o que foi que ele disse? Ele disse que enviaria profetas. Mas, pastor, não está escrito que a lei e os profetas foram até João? Irmão, está escrito que a lei e os profetas foram até João. Nós estamos no período da graça. E no período da graça, Deus também vai enviar profetas. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 23, ele diz, né? Portanto, eis que eu vos envio profeta, olha aqui, 23, 34, Jesus falando, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e outro deles açoitareis na vossa sinagoga, e perseguireis de cidade em cidade. Amém? Então o próprio Jesus já estava dizendo aqui em sua palavra, porque estava falando aqui para os escribas, né, que eles que mataram os profetas, que enterraram os profetas e tudo mais. Ele disse que iria enviar profeta, né? E aí a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 10, 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então veja, quando Jesus disse que enviaria profeta, observe uma coisa também em Mateus capítulo 17, 10, que é que está escrito, os discípulos chegaram diante de Jesus e interrogaram, perguntando, por que diz os escribas que é misto que Elias venha primeiro? Jesus respondendo, disse-lhe, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Ora, aqui Jesus Cristo
Algumas pessoas podem até dizer, podem achar que Jesus Cristo está falando de João. Não é verdade. João aqui, certo? Ele foi o precursor de Jesus Cristo. Ele veio anunciar, né, apontando a Israel, né, aquele que viria, que seria o Messias, e ali João Batista estava no ministério de Elias, e Malaquias capítulo 3. Jesus Cristo estava aqui em Mateus capítulo 17, 11, se referindo a Malaquias 4, porque João nunca restaurou todas as coisas, mas Malaquias 4, que Jesus disse que aqui ele viria no ministério de Elias, ele viria restaurar todas as coisas. Que Malaquias 4, essa manifestação de Malaquias 4, que é Elias, a unção de Elias viria 5 vezes. Veio no ministério de Elias o tisbita, no ministério, depois passa para o ministério de Eliseu, depois ministério de João, né? João. Agora a quarta manifestação é o ministério, né? Malaquias 4, e a quinta manifestação de Elias será para os judeus, lá em cumprimento a Apocalipse capítulo 11. Então Elias virá 5 vezes. Eu quero lhe dizer que o profeta Elias, ele veio, visitou a terra e restaurou todas as coisas. Restaurou o batismo em nome de Jesus, restaurou a ceia correta com pão asmo e com vinho, restaurou, certo, o lava-pés que tinha se perdido durante as eras. Então restaurou o culto, restaurou uma série de coisas, restaurou o casamento, veio restaurar a criação de filhos, veio restaurar a igreja que estava totalmente, perdida, né, dentro de ensinos e dogmas humanos. Então você pode ver aqui que Elias viria e restauraria todas as coisas, né? Então Jesus Cristo estava falando aqui dessa profecia de Malaquias, né? E Malaquias já veio. Eu quero dizer para você que Malaquias, ele já veio. Elias já veio e você não percebeu. Aprenda. Agora aprenda uma coisa aqui, irmão. Deus é assim. Ele manda o seu profeta para fazer o povo voltar para a palavra. Mas se o povo não aceita o profeta verdadeiro, veja o que é que Deus fará. Deus irá enviar a operação do erro e as pessoas irão receber o espírito do erro por rejeitarem a verdade. Consequentemente, eles iriam receber o espírito do erro. Em Romanos capítulo 1, está escrito, Romanos 1, 28, e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Ou seja, como o povo não aceita, certo, o ministério profético, porque os mestres, os doutores, os escribas modernos, os fariseus modernos, eles dizem que Deus não mandaria mais profeta, mas Deus visitou a terra no ministério profético. Agora veja uma coisa aqui, quando você não recebe o profeta verdadeiro, Deus envia sobre essas pessoas um profeta falso, um espírito, uma unção falsa. No livro de 1 Reis, capítulo 22, tem um episódio lá, uma passagem, uma profecia, onde o rei Acabe, que era rei de Israel, e o rei Josafá, que era o rei de Judá, Acabe queria ir a Ramote de Gileade e tomar aquela terra, e ele convidou o rei de Judá para ir e tomar aquela terra. Acabe já era um homem amaldiçoado por Deus no ministério de Elias. E tinha aqui Josafá, que era um homem espiritual, foi até Acabe. Você pode depois com calma ler isso aí em 1 Reis capítulo 22, e você vai ver como é que isso acontece, como Deus, não é? Como é que Deus faz. Então, Acabe chama os seus 400 profetas e profetiza, e os seus profetas, eles vão ali e diz para Acabe que ele pode ir a Ramote de Gileade e invadir, que Deus iria dar a vitória para ele. Josafá, o homem espiritual, diz: por acaso não tem outro profeta aqui não? Ou seja, 400 profetas mais o homem espiritual sabe que quando uma coisa não está certa, ele diz: não tem um outro profeta não? Acabe diz: tem um, que é Micaías, mas eu não gosto dele não, porque ele só fala de mim o que é ruim. Claro, Micaías era um profeta verdadeiro, e ele, na unção de profeta, sabia que Acabe já tinha sido amaldiçoado. Como é que um profeta pode
contradizer outro profeta. Mas mesmo assim, chamaram Micaías. E diante de Acabe e de Josafá, Micaías se apresenta e Micaías tem uma visão. E quando Micaías tem essa visão diante desses dois reis, ele vê o céu aberto e olha o que ele viu ali. Então diz: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado. Olha o que Micaías viu. O profeta verdadeiro tem visão. Assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, ou seja, os anjos, os demônios, estava tudo ali reunido, né? E outro de outra maneira. E então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? Esse demônio saiu da presença de Deus ali e disse: eu induzirei. E Deus disse: com que? Deus já sabia com que ele iria fazer. Só para deixar registrado aqui como é que esses profetas de hoje estão ungidos com que classe de espírito? Com o espírito do erro, que vem da onde? Diretamente da parte de Deus, já que eles não querem a verdade. Eles vão ser ungidos com o espírito do engano. E aí ele diz: com que? Versículo 22 de 1 Reis 22. E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca. Veja o que é que está na boca do povo. O que é que está na boca desses falsos profetas? Esse demônio vai ungir a língua, a boca desses profetas, para pregarem uma palavra errada. E aqui está dizendo: eu serei na boca de todos os seus profetas. E ele disse, Deus disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Micaías pode ter sofrido, pode ter batido na boca dele, fizeram dele comer o pão de amargura, mas ele falou a verdade. Um profeta não se vende por dinheiro, não se vende por fama, não se vende por nada. Ele fala a verdade. E agora você pode perceber aqui, esse espírito diz que seria um espírito de mentira na boca desses profetas. E se você caminhar mais um pouco para Apocalipse capítulo 16, olha aqui 16, capítulo 16 de Apocalipse, né? Vamos ver aqui essa trindade maligna, Satanás. Ele diz aqui, olha aqui na boca, Apocalipse 16, 13. E da boca do dragão, que é Roma, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Ou seja, aqui você está vendo como lá no Antigo Testamento e aqui em Apocalipse, vai haver falsos profetas que falarão coisas e falarão contra o Deus Todo-Poderoso. Serão ungidos com um espírito do anticristo. Olha, e eles da boca do dragão. O dragão sempre foi Roma. Da boca da besta, um poder. E da boca do falso profeta. O falso profeta, falso, ungido, né? Papa, né? 3 espíritos semelhantes a rãs, né? Espírito realmente um espírito imundo, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra. Eita, vai enganar os reis da terra e de todo mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, né? Como é que vai ser isso aqui? Então você está vendo aqui, que esses espíritos, a trindade maligna, é o mesmo espírito, aquele espírito que saiu lá, que ungiu os profetas de Acabe. O que ele vai fazer agora em Laodiceia, nessa hora? Ungir o dragão, vem falando da boca do dragão aqui, a palavra, né? A boca da besta e a boca do falso profeta. Ou seja, 3 estágios do mesmo espírito, da mesma unção. No primeiro estágio, ele era chamado de anticristo. No segundo estágio, ele é chamado de falso profeta. No terceiro estágio, ele é chamado da besta. Recorde. E aí,
que essa besta vai realmente enganar muito e vai fazer o quê? Essa besta vai fazer um concílio mundial das igrejas e todos vão se render a eles, infelizmente. Mas agora eu quero dizer que se você recebe o Espírito, o profeta verdadeiro, ele veio fazer você não receber a marca da besta, ele veio fazer você receber a marca e o selo de Deus, que é o batismo do Espírito Santo. Então, escolha qual profeta você quer seguir, o verdadeiro, que está sempre com a palavra, ou o falso. Se eu fosse você, eu olharia para essas coisas com mais prudência, pois que Deus abençoe teu coração e Ele fale ao teu coração e seja você responsável pela sua alma. Se inscreva no nosso canal, nós estamos dando aqui, enfim, foi um pouquinho mais longo esse vídeo, mas eu espero que Deus dê abertura de entendimento a você. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos dizer uma palavrinha de oração. Senhor, abençoe o povo e não deixe que esses espíritos de engano entrem no meio do povo, Senhor. Eu oro te pedindo isso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo encontro, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.